8 minutos, estou recebendo aqui a vereadora Calícia, a primeira entrevistada do ano, vereadora, aqui no nosso Jornal de Integração. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cícero. Bom dia a todo mundo que nos acompanha, o Diego que está aqui conosco. Isso. É um prazer, né, iniciar aqui mais um ano, falar um pouquinho aí do nosso trabalho e Isso. já voltamos às sessões da Câmara Municipal, porque o recesso, na verdade, é só da sessão, mas a gente fica inativa, atendendo, conversando com a população. Não para, né? Não Não para, isso é para. muito bom. A gente está para isso, é prestar esse serviço à nossa Tá certo. população, Então é Cícero. bom informar a população o seguinte: você fala assim, o vereador está de férias, quantos meses de férias? Não, a sessão não acontece, mas o trabalho ele é intenso, né? Não para. Não As dá nem para tirar demandas. umas férias aí, mas prolongadas, nada, Não, né? a gente e as demandas chegam e a gente corre atrás e graças a Deus a gente tem aí um secretariado que nos atende prontamente, dando a devolutiva. E isso facilita muito o trabalho, né, Cícero? Porque quando o cidadão solicita alguma coisa e o secretário já te orienta, né, a forma de proceder, isso auxilia bastante o trabalho legislativo também. Com certeza. Bom, quero pegar um gancho aqui, Calícia, do final do ano, né, de 2022, com a expectativa para 2023. Nós passamos esse processo eleitoral, como a gente estava comentando aqui, e claro, eu acho que cuidando da nossa casa chamada São Gabriel, eu acho que foi muito importante, né? Acho que já deu para sentir nesse início de trabalho legislativo, não só aqui, mas no estado e a nível federal também, que esse olhar do vereador, né, para a comunidade, em relação ao que aconteceu, aquele chamamento, enfim, o que esperar, o que a população pode esperar desse ano de 2023, Calice, em relação às emendas, a tudo aquilo que pode vir para São Gabriel do Oeste em relação ao trabalho que vocês fazem dessa ligação, né, Estado e Brasília. Exato, a gente fez um chamamento o ano passado e, na sua maioria, todos os vereadores, né, fizeram. Cada vereador é ligado a alguma pessoa. E esse chamamento é no sentido que a gente agora, né, no caso daqueles que foram eleitos, a gente está juntamente a eles viabilizando recursos para São Gabriel. Porque a emenda, quando ela chega para o nosso município, significa que a prefeitura não vai precisar mexer naquele orçamento que ela já tem ali, é o a mais. Sim, sim. E se a gente não for pedir, a emenda o deputado vai mandar para outro lugar, né? Então, quando a gente Tem que pede, pedir, né? a gente tem que pedir. Então, eu estive até na posse do Júnior Mock, que foi uma das pessoas que para quem eu pedi voto. E agora já tem uma agenda marcada com ele que a gente vai levar as demandas. E ele até falou: olha, levanta as prioridades, trazem aqui para a gente já começar a discutir da importância disso, né? E a mesma coisa em Brasília. A gente teve aí a senadora Tereza Cristina, que foi uma. Todos praticamente trabalhamos para ela. Isso. E eu sei do olhar que ela tem por São Gabriel do Oeste. E com certeza vai fazer muito por nossa cidade. Ela tem uma ligação muito forte com o nosso prefeito, com o nosso vice-prefeito, com todos nós. Então ela tem um canal muito aberto. Eu tenho, assim, muita expectativa, né, no auxílio que ela sempre deu e vai continuar dando para São Gabriel do Oeste. E nós temos aí os deputados federais e muitas vezes, Cícero, a gente tem que entender que mesmo que o seu não ganhou, mas quando a gente é eleito, a gente está legislando para todos, né, quem votou ou não votou. Tá certo. Uma das coisas que chama atenção no seu trabalho como vereadora é a proximidade com a população. Eu acho assim que, aliás, essa Câmara que nós temos hoje é uma Câmara muito, muito aberta a isso, né? Muito próxima do cidadão. Não é uma Câmara fechada, né? Todos os vereadores têm um trabalho fantástico, cada um na sua área, né? Com isso. Isso é importante, né, Calícia? Porque ouvir a população, como a gente está falando aqui, ouvir a população é fundamental até para o desenvolvimento do trabalho do vereador, né? Que o vereador, meu Deus, é só um elo de ligação. Eu fico imaginando você e tantos outros que vieram né, do executivo, está hoje, né, deve não ser muito fácil, mas essa proximidade com a população, ouvindo a população, é muito importante para o desenvolvimento do trabalho de vocês, né? Eu falo que o legislativo, realmente, como você falou, Cícero, a gente tem uma proximidade com a população muito maior que o executivo, porque é um canal aberto ali com a população, não que também não chegasse no executivo, mas chega muito mais demandas, e enquanto vereadora, eu recebo demandas de várias áreas, né? E a gente, quando não entende, a gente procura entender, vai atrás, conversa, entender o processo. Tenho estudado bastante sobre as políticas públicas de cada passo, que é importante a gente ter esse conhecimento, até para auxiliar o Isso. munícipe que chega até a nós.
E a gente tem feito esse trabalho aí, eu vejo que todos fazem a sua maneira, todos os vereadores atendem prontamente a população, e eu agora tenho assim, estou acostumando bastante com isso, o celular da gente não para mesmo, se é mensagem o tempo inteiro, às vezes a A, gente pe- não, a população cobra. às vezes a gente nem não consegue responder naquela hora, mas assim que a gente já consegue, já responde, já dá o retorno, né? E isso é importante. É importante também porque se a população está próxima a nós e solicitando é porque a gente tem um trabalho, um diálogo aberto. Então é isso que faz o desenvolvimento do nosso mandato e é isso que faz a gente cada vez mais estar aí circulando e vendo realmente as necessidades do nosso município. Sem falar assim, que a gente tem um diálogo com o prefeito Jefferson, a gente leva a demanda até o Jefferson, ele escuta, ele é participativo. Então a gente tem que criar isso aí e cada vez mais consolidar. São relações que precisam estar consolidadas dia após dia entre o executivo e o legislativo. Assim, de 2022, Calícia, o que você destacaria, assim, para São Gabriel do Oeste em relação ao seu trabalho? Foram várias coisas, a gente estava vendo aqui, foram várias ações importantes, né? Algumas que estão em andamento, outras que já deram certo. Mas assim, o que você destacaria para a gente? Acho que é importante a gente falar do que aconteceu, até preparando para os desafios de 2023. O ano passado a gente teve foi um ano com eleição, um ano com bastante tumultuado em alguns momentos. A gente teve uma grande bandeira aí que eu sou da educação e eu sempre falo que eu tenho muito orgulho de fazer parte do quadro da educação, que eu sou efetiva nesse município. Então a gente teve algumas lutas aí com relação a reajuste, onde a gente conseguiu avançar quando o Fundeb consolidou a mais. Teve alguns projetos de leis com relação ao autismo, que foi um projeto muito bacana, que visa atender e dar formação para esses professores. E esse ano a gente já tem algo já preparado para isso. E a carteirinha do autista também, que é muito importante, que ela já era estabelecida nacionalmente, mas a gente não tinha aqui regulamentada no município e é feita lá na Secretaria de Saúde. E a própria interlocução e comunicação com o executivo, sabe? Eu me sinto muito satisfeita, porque todas as vezes que eu procurei o executivo, eu sempre obtive resposta para levar até o cidadão. E acredito, Cícero, que a construção nossa ela é diária, ela não é algo que a gente constrói hoje e acabou. Não, a gente vai construindo dia a dia. Fiz várias moções no ano passado com relação a estudante, ao pessoal das escolas, porque a escola é um movimento muito dinâmico e além de ser aonde a gente atende a população todos os dias. Então, tem escola aí, o Nilma Glória, por exemplo, é mais de 1.000 alunos diariamente. E homenagear essas pessoas que estão à frente, isso estimula, né, o trabalho. Estimula e assim, e tem uma pasta que tem que cumprir horário, Cícero. Porque a gente tem lá, o professor tem lá mais de 30 alunos, se ele faltar, ele tem que fazer toda uma organização, porque senão são 30 crianças desassistidas, né? Então eu tive bastante olhar com a educação. E nesse mesmo sentido, as minhas emendas impositivas, né, que 50% é na saúde, o restante dos 50% eu coloquei na educação. Coloquei 90 mil para projetos pedagógicos que acontecem dentro das escolas. Porque eu sou do chão da escola, eu conheço o trabalho de cada profissional. Então, esse recurso de 90 mil vai dar 10 mil reais para cada escola trabalhar projetos pedagógicos. Porque tem projetos maravilhosos nas nossas escolas. E aí coloquei mais 11 mil para pagar a parte de pessoa física ou jurídica, alguma coisa nesse sentido, e também para os acadêmicos 10 mil. Então, a importância que a gente tem que ter da educação. Esse orçamento impositivo, né? Impositivo. Isso, da sua parte, você destinou grande parte para a educação. Para a educação. Porque é o que eu entendo que faço parte da pasta, eu acho que eu tenho que ter um olhar, é uma obrigação minha, né? E a demanda é grande também, enquanto vereadora, representante deles, devolver a eles, né, dessa forma, que possa apoiar o trabalho dos meus colegas lá na sala de aula. E a demanda, né, Calícia, também, assim como todas as outras pastas, né? A demanda da educação também é enorme, né? E os 50% eu coloquei só no hospital municipal para a questão de equipamento imobiliário, porque nós vamos ter uma reforma aí muito bonita, uma ampliação do pronto-socorro, a gente vai ter ali algo muito especial no nosso hospital, e eu coloquei o restante 50% da saúde somente para equipamento no hospital, porque é um lugar que é onde a gente passou mal, a gente está lá. Então, a gente tem que dar uma qualidade de atendimento
tanto para o servidor como também para o paciente que chega lá. E o Geraldo está trabalhando direitinho lá? Tá, o Geraldo, ele está cada dia aí estudando, né? Eu percebo que ele tem buscado bastante, dedicado, e ele também tem sido muito aberto, sabe, a nos ouvir, comunicativo, conversando bastante conosco. Tem feito um excelente trabalho aí à frente da saúde. Tá certo. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal do hospital, que o Radinho tá sempre ligado lá, acompanhando a gente, né? Que bom. Um abraço para vocês aí, bom trabalho. Trabalho fantástico e maravilhoso, porque como a Calice está falando, né? A gente passa mal, corre para o hospital, não tem jeito. E né? ali não para, né? Não 24 para. horas, 24 horas então por dia. eu falo que o Hospital Municipal é uma equipe maravilhosa e São Gabriel é referência. É verdade. E uma pena que tá essa briga de novo. Conseguimos, né? Na questão do caso de São Gabriel, do piso salarial dos professores, dos educadores, né? E essa briga agora da enfermagem, oh meu Deus, que mais uma, né? Agora tem o da enfermagem aí, que ainda está, né, provisoriamente ainda suspenso, mas eles estão aí na luta deles, né? E é importante também, eu acho que uma das questões importantes é de ter essa previsão, né? A educação, a gente tem o Fundeb, que é uma previsão para ser gasto, que o mínimo com folha é 70%. Você precisando pode gastar até 100%. Então a gente tem um recurso, né? Já tem uma coisa garantida. É uma fonte garantida, fácil, né? Então, é mais fácil a gente consolidar. E também o valor aluno, ele é fixado dia 30 de dezembro para o ano subsequente. Porém, é uma previsão, porque ela vai depois ter várias portarias interministeriais. Essas portarias podem somar a mais ou a menos. O ano passado, para nossa felicidade, foi a mais. Por isso que a gente tem que trabalhar com orçamento, né? E quando tem previsão, é previsão, não é uma certeza. É só lá em novembro que a gente vai ter a certeza. E o diferencial aqui de São Gabriel, né, Calice, é que aquilo que compete ao município de buscar, de ter acesso a tudo que pode vir trazer mais dinheiro para a educação, é muito bem feito aqui, né? Muito. Então, é um exemplo, inclusive. Às vezes quando a gente anda por outros municípios, e eu faço muito essa caminhada, levando um pouquinho sobre contribuindo com a educação em outros municípios, eles até perguntam, até o município do nosso porte, como que vocês fizeram isso, né? Então, é muito claro, a gente pegou a questão do Fundeb mesmo, o prefeito Jefferson fez gestão em cima do valor do Fundeb, e que todos receberam, todos os municípios receberam a mais. Então, é uma questão de gestão, e aí, nesse ponto, Cícero, a gente tem que elogiar, sim, né, o prefeito Jefferson, que ele tem feito uma boa gestão, tem feito bastante coisa aí, e com responsabilidade. Tá certo. Essa questão salarial da educação, Calícia, tem muitas dúvidas ainda, porque tem município, naquele calor da discussão, tinha município que aumentou, não sei o quê, mas é totalmente diferente a questão salarial do nosso município em relação aos outros, né, independente do aumento que foi dado. Você tem participado bastante com palestras, né, em várias cidades, falando sobre essa questão da educação como um todo. Qual é a realidade hoje do estado de Mato Grosso do Sul, assim, na educação, principalmente a educação municipal? Olha, o estado de Mato Grosso do Sul, a professora Cecília, que esteve aí 8 anos à frente, né, do nosso estado, como secretária de Educação, deixou um legado muito importante. Mato Grosso do Sul, a rede estadual, é uma que tem os melhores salários, né, a nível de Brasil, o nosso estado paga. E além da contribuição enquanto conhecimento, enquanto construção de currículo, tem caminhado a passos largos. São Gabriel do Oeste, a gente faz um recorte aí, eu quero fazer um recorte muito importante, que nós temos aí, ao longo desses 7 anos, avançado muito na questão de infraestrutura, na questão parte pedagógica, né, na questão salarial, e claro que não é só nesses 7 anos, a gente tem aí ao longo dos anos, sempre a gente teve bons gestores, né, na pasta da educação também aqui em São Gabriel do Oeste. A gente não pode desmerecer. Cada um fez o seu melhor e contribuiu com isso. E São Gabriel do Oeste nada mais tirou na avaliação de larga escala a primeira nota em proeficiência, que são as habilidades de leitura e escrita em língua portuguesa, a nível de estado, né? E a segunda maior nota a nível de matemática. Mas isso é o trabalho comprometido de quem? De quem está lá no chão da escola, daquele professor, por mais que a secretaria dá o apoio, a gente tem as salas do SAP, a gente tem todo um aparato ali de apoio quando a criança tem dificuldade,
mas nada disso seria viável ou daria resultado se não fosse os nossos profissionais da Verdade. educação. E eu acho que um grande destaque, assim, diante do que você está falando, é que a gente conhece muitos educadores, né? É que o nosso, eu acho que esse também é um ponto fundamental desses benefícios para a educação, é que o nosso educador, ele faz algo a mais, né? A gente vê muito a dedicação de cada um quando é chamado, de fazer, não são todos, né? Mas assim, a grande maioria faz algo a mais. Isso dá um resultado positivo, né? Eu falo que a nossa rede, por eu ter ficado um período à frente, ela Ah. é assim, quando você vende a proposta e eles compram, Cícero, você pode ter certeza que o resultado vai ser fantástico. Porque se eles estão com a proposta na mão, eles acreditam e eles fazem adequação de acordo com a sua realidade escolar, que cada escola tem uma realidade, eles fazem um trabalho perfeito. E é muito interessante ver que a gente tem os professores, parece que eles estão nas escolas devido ao perfil da escola, né? É verdade. Então você vê ali Cada um tá ali, ama o aquela escola. professor, nós somos, né, professores da rede municipal e aí a gente tem nossas lotações nas escolas e CMEs. E é interessante que a pessoa está ali, ela cria um amor por aquela escola, que é muito difícil você ver um professor em São Gabriel do Oeste mudar de Pedir escola. remoção, né? Muito difícil, muito muito difícil. É um amor que a gente cria que é a segunda casa. Bom, qual a experiência que você tem também, sendo aí uma vereadora de todos, mas também com um foco muito bacana na educação, que desafios você falaria para a gente hoje, para os educadores que estão nos acompanhando, para esse ano de 2023? Que tem um monte de coisa para acontecer aí, né? Eu acredito que ainda a gente está aí na recuperação, né, da aprendizagem aí, que devido à pandemia ficou essa lacuna, e eu vejo que esse desafio ainda ele vai permear nesse ano, mas vejo que o ano passado foi um grande já avanço, né, quando a gente retomou as aulas. Então eu acredito que a recuperação da aprendizagem ela ainda é algo que a gente vai estar aí trabalhando muito mesmo. E a questão socioemocional, as habilidades, as competências, que a gente tem que estar trabalhando como um todo, com nós mesmos, porque a gente tem que estar bem para poder cuidar do outro, né? E o professor, ele também precisa estar bem para ele poder cuidar daquelas crianças que estão ali com ele. Nessa proposta, a prefeitura está colocando aí uma formação continuada, totalmente voltada ao socioemocional, que eu acho que é algo fundamental para a nossa vida. É porque todo, isso né? que você está falando aí, eu fiquei sabendo essa semana disso, eu achei fantástico também, porque se teve um profissional que foi afetado, todos tivemos problemas, mas o profissional educador no período de pandemia, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da história e da vida de cada um, né? Sobrou muita ansiedade, muita depressão. Gente, quantos professores estão aí vivendo a poder de remédio, porque realmente a ansiedade não foi difícil de curar, né? Nós tivemos que mudar a nossa prática com Totalmente, questão de 15 né? dias, né, Cícero? E assim, foi uma mudança muito radical. E o professor, ele quer o resultado dele, é o quê? É o aluno desenvolvendo. Agora, você imagina como a gente ficou aquele ano à distância, né? A aflição dos pais, da criança, mas o professor, ele sofreu muito. Então, a gente precisa dar esse apoio para esse professor, a gente precisa dar esse apoio para essa rede de ensino ali, que é composta por todos dentro da escola, da gestão. A gente está aí com gestores novos, né? Que assumiu agora, por eleitos no ano passado. Tem 2, 3 apenas que já só estão continuando, né? Mas o restante já são novos. Então, é desejar aí que tenha um bom trabalho, né? Que os desafios vão ser grandes, mas que eles vão conseguir avançar e desejar o melhor. E, claro, pedindo sempre a parceria da família. O professor, ele precisa do apoio da família, que o pai acompanhe esse aluno, que o pai vai até a escola, que o pai olhe o caderno dessa criança, que realmente vivencie o aprendizado do seu filho. É muito importante isso. Porque você veja bem, essa questão da participação da família, a gente conversa às vezes com alguns professores e eles são unânimes em dizer que aquele aluno que a família participa, ele se desenvolve melhor. Muito, não tem como. E isso é nítido. A família participou juntamente com o professor ali e tal, né? Aí você vê que o desenvolvimento dessa criança é uma coisa fantástica. E a gente tem pai que, infelizmente, passa o ano inteiro, Cícero, e não participa de uma reunião, não vai até a escola, né? E a criança, quando ela sente a presença dos pais na escola, ela também, ela avança muito, porque ela sabe que o pai está participando daquele crescimento dela. Então, é muito importante
E eu sempre estimulo os pais a participarem da escola, não só quando a escola chama. Vai lá de vez em quando, faz uma visita. É E verdade. cada um conhece o filho que Não vai tem. só brigar com o professor, que tem uns que vai na escola só para brigar com o professor. Meu E Deus do céu. Cícero, cada um conhece o filho que tem, né? A É, gente é pai, a gente conhece as ferinhas que a gente tem. é verdade. Bom, voltando um pouquinho do ano passado, acho que teve alguns projetos importantes que foi de sua autoria. Aqueles dos absorventes e também teve aquele da armação de óculos. Eu gostaria que você comentasse, porque já tá valendo. É isso. Já, dos absorventes, ele é ligado à Secretaria de Assistência Social, e aí ele já tem um recurso alocado. O ano passado foi comprado absorvente e distribuído em todas as escolas do nosso município, e também lá no CRAS também, quando uma mulher ela não tem a condição de comprar, as meninas têm lá para poder estar, né, amparando essa mulher. E na escola foi muito importante que muitas vezes a gente levava os nossos absorventes, e eu fui de levar também, para compartilhar com alunos Meu devido a essa Deus. necessidade. Então, assim, hoje as escolas têm esse atendimento, tá ali. Se a menina precisa levar até um pouquinho a mais para a família, ela vai levar, porque a Que escola legal. conhece a realidade dessas crianças, né? Então, foi um projeto muito bem-vindo, e as escolas falaram que melhorou muito, né? Porque é um amparo, e hoje a menina, quando ela não tem condição, ela já chega e ela solicita. Então, está É sendo feito esse verdade. atendimento. E assim, o perfil, né, de muitos alunos, você está falando. Mas a família não tem condição, realmente. Isso, imagina, isso é devastador para uma jovem, né? Não, Meu e Deus. também quando acontece, né, de vir ali e a menina está na escola desprovida, ela até tem É, condição, mas ela está desprovida naquele momento. Então, hoje a escola tem esse amparo para dar para essas meninas ali dentro da escola. tá E as certo. mulheres também que precisam. A questão da armação de óculos. A Como é que armação de está óculos, funcionando isso? esse é um projeto que ele está acontecendo dentro do meu próprio gabinete. Eu tenho várias doações. O ano passado, Cícero, nós atendemos mais de 40 pessoas com armação de óculos, Olha e é só. tudo com doação. Ah, você trocou o seu óculos, não tem onde deixar, é só ligar aqui eu, a Mirelle, ou deixar lá na Câmara, e tem sido feito um atendimento não só de pessoas ligadas a mim, mas de outros colegas vereadores que também, quando a pessoa chega lá e precisa, né, a gente tem a nossa caixinha lá, e eu compartilho com todos. Precisou, vai lá, pega, a pessoa vê a armação que dá para ela. Como é que faz para participar desse projeto? Assim, vocês têm lá para doar? Se quem quiser doar, ajudar, como é que funciona Quem no quiser geral? doar, e eu sempre peço doação de um de outro, principalmente quando eu vejo que a pessoa trocou o óculos, e eu fico observando, eu já falo, se aquele outro lá você não quer me doar? Ah, tá. As Então, pessoas têm tipo assim, doado bastante. assim, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, acho interessante isso aqui. Porque às vezes você troca de óculos, né? Troca o modelo e tal. Se ele tiver em condição, pode ser doado Pode isso? ser doado. E aí o que as pessoas, elas pegam a armação lá comigo, elas vão até a ótica retira aquela armação e ela vai comprar só a lente, daí Só no a caso, lente só a que está lente. adequada para Que ela. daí ela vai comprar a lente adequada para ela, mas a Olha que legal. armação, e eu ganhei bastante doações, até agora tem uma doação de armações novas que eu tenho que buscar em Campo Grande, que eu consegui com uma pessoa que tem ótica lá, e aí eu vou estar trazendo ali também, e atendi bastante, desde criança também Olha atendi, só. então assim, Então muito a bacana. pessoa que tem necessidade, que não pode comprar armação, porque a armação geralmente é bem elevado o valor, né? Então a pessoa vai lá, Vai conversa lá, quando contigo, vai lá na antes da prefeitura, receita, né? ela pega a receita, Receita, geralmente ela já isso. vai com a receita, porque geralmente a pessoa, quando ela vai, procura, né, esse auxílio, ela vai ou na prefeitura, ou ela vai lá no CRAS, aí as meninas mandam direto lá no gabinete, se ela achar uma adequada para ela, ela vai levar e troca a lente. Muito bem. Calícia, como vereadora, o que a população pode esperar de você? A gente falou aqui de alguns desafios, né? E desafios quando a gente fala no serviço público, principalmente quando é vereador, ele tem aqueles elencados, mas até aqueles que aparecem de urgência a todo momento, né? É muito dinâmico a questão do legislativo. O que esperar da vereadora para 2023? Eu acredito que muito trabalho, né? Eu, que nem eu falei ontem, falei na sessão, a gente volta revigorado, né? Após uns dias de não estar tendo sessão, a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade ali, e estou disposta a trabalhar mesmo, a atender a população. Tenho estudado bastante, tenho buscado dar resposta a quem me solicita, acompanhado.
fiscalizado, que é a nossa função, né? Hum. O vereador, ele tem que fiscalizar, ele tem que legislar. Estudo bastante os projetos quando chegam até a Câmara, porque eu gosto muito da leitura, de estudar. E estou aí disposta, preparada e trabalhando, a atender a população de São Gabriel do Oeste. Eu sempre coloco o meu telefone à disposição, o gabinete à disposição. Quando eu não estou lá, a Mirelle está lá. Faço muitas visitas, gosto muito de visitar as pessoas, né, Cícero? Então, eu tenho feito esse trabalho aí bastante mesmo. Tá certo. Calícia, mais alguma coisa? Você gostaria de falar que eu não te perguntei? Como eu sempre falo, né? Eu pergunto de tanta coisa, às vezes acabo nem perguntando aquilo que você gostaria de falar. Fique à vontade. Eu quero aí aproveitar que hoje iniciou a rede municipal, a rede particular já está trabalhando aí com atividade com os alunos. A rede estadual volta dia 23 de fevereiro, desejar um ano aí abençoado, um ano letivo muito próspero, tanto para os profissionais da educação como para os alunos, né? Pedir o apoio das famílias para acompanhar essas crianças. Isso. Estou à disposição da população, estamos lá na Câmara para atender o que for preciso e necessário. E que a gente tenha aí um ano muito produtivo. Vamos estar aí correndo atrás de emendas para o nosso município, buscando recurso, alinhando sempre com o executivo, né? Que é importante a gente conversar com o executivo para ver qual que é a maior demanda, né, Cícero? Isso. Porque não é a minha vontade, é a necessidade do município. Então, estou aí caminhando e conversando bastante com o executivo para a gente poder fazer sempre o melhor por São Gabriel do Oeste, que é a nossa função enquanto estiver representando a população. Tá certo. Muito obrigado, sucesso e estamos aí. Muito obrigada.